Caso Bizarro é um podcast criado por uma beba na fé que fala sobre casos peculiares que já aconteceram ao redor do mundo. E agora você também pode apoiar na Aurelo. Por R$9, os apoiadores terão uma série de benefícios, como episódios extras, uma live interagindo com vocês, participação do quadro Monstro de Infância, envio do Caso Bizarro em áudio, acesso a um grupo para comentar bastidores, entre outros. Para começar a apoiar, basta entrar em orelo.cc/casobizarro/apoios. Obrigada! Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um Caso Bizarro. E hoje eu trago aqui uma dupla muito especial que vocês amam, que participou da despedida lá do Modus, que vocês, sempre pedem pra voltar, então já joguei elas naquele episódio, mas agora a gente tá aqui num episódio maior pra ler mais casos, discutir, fofocar mais, fanficar mais, que é quem? A Jéssica Reis e a Paty Grego. Eu dei uma bugada, eu falei, quem é Reis? Vocês perderam a cara da Jéssica quando a Mabê falou Jéssica Reis, ela ficou tipo, eu mesmo? Eu dei uma bugada. Nossa, amiga. Ué, que isso? Se a gente... Será um filme? Eu gostei desses nossos novos nomes. Eu fiz um chip na hora, assim, não sei, Olha. eu sou criativa. Patrícia Greco. Nossa! Patrícia Greco. Chique, hein? Gostou, né? Eu acho o Grego muito Gostei, amiga. Gostou, né, linda? Gostou, né, sua safada? Aham. Você não gostou do Reis, não? Não, Ela gostei não mais do gostou. meu. Bora, fedorenta! Então, essa é a primeira e última vez que a gente vai gravar juntas. Obrigada, Marina. Obrigada isso. por ter Foi tudo. quebrado essa amizade. Não, eu amei. E já nesse clima de descontração, começa o primeiro caso, que se chama Xoxa Capenga, Manca, Anêmica, Frágil e Inconsistente. Igual Jéssica Greco. Olha que tá falando. Pediu 4 almofadas pra botar na cadeira aí. Mas aí a culpa não é minha, que a cadeira não é inclusiva com pessoas com 1,5 m. Ai, querida. Já começar nesse clima. Ela só tá assim porque o ciático dela agora não grita mais. Nossa, tá com inveja do meu ciático? Amiga, então eu vou querer dicas agora de ciáticos. Por que você tá com... Não, amiga, mas é que se um dia eu precisar, que eu sou mais inteira que a Jéssica, só isso que eu queria. Nossa, amiga. Vamos ver quem puxa mais peso na academia, que agora eu tô sarada. Pois é, você tá monstrona. Tô, querida. É isso. Viu, Mambê? A gente começou um novo programa. Uma briga que tá sendo... Não, e a briga é tipo, vamos ver quem puxa mais peso na academia. Você vê que é realmente terror, né? É realmente terror. É um terror. A que ponto a gente chegou da vida? Ai, vamos lá pro caso. Vou falar de uns acontecimentos da minha infância. Eu tinha 9 anos quando a minha mãe resolveu se mudar pra Londrina por conta de um prejuízo financeiro que ela levou. A gente tinha uma padaria e depois de um roubo, meus pais ficaram com muitas dívidas e tivemos que sair do aluguel de uma casa confortável pra procurar algo mais acessível. Fomos pra Londrina, Paraná, e minha mãe comprou uma casa bem simples, mas dentro das suas possibilidades, e assim nos mudamos. Agora me lembrando, é bem típico de filme de terror mesmo. Eu não queria me mudar lá, porque a casa era feia, sem pintura, de madeira, grande, com um quintal imenso que dava pra construir outra casa. Só que a casa em si era bem mal cuidada, era horrível. Tanto que eu fiquei na casa da minha irmã do meio, que estava casada há 15 dias, porque eu estava em negação. Eu não me conformava em ter que me mudar pra lá. Parecia a casa abandonada, precisava de muitas reformas. A minha mãe é costureira e resolveu fazer uma reforma e aumentar a cozinha e fazer um ateliê de costura. Meu pai também é alfaiate e sempre trabalhou ajudando a minha mãe. Mas vamos combinar que eles não ligavam muito pro capricho da fachada da casa, porque durante os 7 anos que a gente morou lá, a casa nunca foi pintada do lado de fora. Os meus pais tinham uma horta e tudo mais, eles cuidavam da casa menos da fachada. O banheiro era do lado de fora, lembro de assistir o boneco Chuck com a minha outra irmã. E quando me dava vontade de ir ao banheiro, eu a chamava pra ir comigo. Aconteceram 3 coisas muito estranhas enquanto moramos naquela casa. Primeira vez, um belo dia, de tarde, eu abri a porta do meu quarto e vi uma das frestas de madeira totalmente lotada de mosca. Mosca grande, daquelas verdes, mas assim, muito lotada, não dava nem pra ver a madeira daquele local. Um cheiro muito ruim de carniça mesmo. A minha mãe lavava a calçada todos os dias porque a gente tinha 2 cachorros que faziam cocô no quintal. Então ela limpava toda essa parte, a casa também. Então não tinha como um cheiro tão horrível assim, surgir do nada, no meio da parede da casa. Ainda mais aquela quantidade de varejeira
bizarra, assim. E surgiu do nada, ninguém vê, sabe? Ninguém viu, não veio surgindo uma mosca aos poucos. Simplesmente apareceu. E eu lembro do arrepio que eu senti ao olhar pra aquela parede. A segunda coisa estranha foi uma vez que eu tava ouvindo música em uma rádio chamada popularmente Corujinha, que o meu pai tinha na época. Eu tinha 14 anos e nesse dia não tinha ninguém em casa. Era um sábado de manhã, eu tava cantando alto, dançando. Olha lá, a música Tá de novo presente na vida dos fantasmas. Dos fantasmas. Sempre olhando pro lado de fora, porque nesse ateliê, assim como na sala que dava pra frente de casa, tinham janelas enormes. E como minha mãe abria as cortinas, quem passava na rua conseguia ver tudo. Então eu cantava, dançava, ficava atenta à rua, com vergonha de alguém passar. Quando de repente eu senti nitidamente 2 sopros no meu pescoço e orelha. Como se tivesse alguém atrás de mim, brincando ou alguma coisa do tipo. Mas eu tava virada pra porta do ateliê, sabia que ninguém tinha entrado. Eu paralisei. Comecei a rezar pro meu anjo da guarda e não me senti mal depois disso. Fiquei falando pra mim mesma que foi meu anjo me dando oi. Terceira e última coisa estranha, mas não menos importante, foi uma noite que estávamos dormindo no meu quarto, eu em uma cama, meu cunhado e minha irmã na outra cama do lado. Lembrei de falar que eu era sonâmbula nessa época e cansava de acordar sozinha no meio da casa e lembrava que eu tava dormindo e voltava pra cama. Meu cunhado deixava a moto dele guardada dentro da cozinha porque tinha medo de alguém roubar. Eu já tinha pegado no sono quando ouvi minha irmã me perguntar se eu tava ouvindo o mesmo que eles. Passos do lado de fora da casa. Do lado de fora, ao lado do meu quarto, tinha um pé de goiaba enorme que pertencia ao quintal da vizinha. Mas grande parte do pé de goiaba estava do lado da minha casa. Inclusive, se você ficasse em pé na janela do meu quarto, conseguia pegar algumas frutas. Então as folhas caíam aos montes e secavam, e quando alguém caminhava por ali, dava para ouvir. Eu ouvi os passos, assim como eles, espaçados, lentamente, mas dando a impressão que ia de um lado para outro, encostado na parede do meu quarto. Bem lentamente. Minha irmã falou pro meu cunhado ir ver o que podia ser, e eu, cagando de medo, disse pra ele não ir. E ele não queria ir mesmo, mas a minha irmã colocou muita pressão. Então ele pegou um facão do meu pai, pulou a moto que tava dentro de casa e foi, sem muita coragem, respirando fundo. Lembrando que isso era 2 da manhã. Eu não lembro se trancamos a porta, mas ficamos esperando por ele. Parecia uma eternidade. Mas, na verdade, só durou uns 7 minutos. Quando ele chegou, perguntamos se ele viu alguém. E ele disse que viu um espectro de luz parado, olhando pra ele. Nossa. E ele disse algo, tipo chamando, ou sei lá. Seja o que for, aquilo ficou imóvel. Então ficamos falando sobre isso mais um pouco e não comentamos nada com os meus pais que continuavam dormindo. O barulho dos passos cessou, mas eu sempre achava que tinha companhia, toda vez que dormia sozinha ali. Hoje, escrevendo isso, fico muito apavorada de pensar que a gente viveu isso e que eu continuei dormindo sozinha naquele quarto. Mas na época, eu tive só medo na hora mesmo. Desculpa se ficou longo, amo vocês, obrigado pelo trabalho incrível que fazem. Gente, sabe o que eu pensei? Vamos lá. Começou. A hora que ela deu o detalhe do meu cunhado guarda a moto dentro de casa e eu sou sonâmbula, eu pensei, ela vai acordar montada na moto. Com certeza. E aí depois Com disso, certeza. eu jurei que ela ia estar acordada. Motomami. Motomami total. E aí, logo em seguida que ela falou da moto, ela falou, a minha cunhada perguntou, você ouviu isso? E eu pensei, pronto, a moto ligou sozinha. Sim. Eu tava muito esperando que a moto fosse ter uma relevância maior do que o meu cunhado pulou por cima da moto. Motoqueira fantasma. Eu achei que era motoqueira fantasma. Fiquei chateada que não foi esse plot twist. Eu confesso que na hora que ela falou que viu um vulto parado no meio, né, da parte de fora, na parte com árvore, né, assim. Pé de goiabeira. O pé de goiabeira. Não, que uma árvore, né, a natureza. O que eu pensei? ET Bilu. Pô! ET Bilu falou alguma coisa pra ela. O que falou? Apenas que busquem conhecimento. Apenas. Nossa, teria sido... Apenas que bom. Imagina se é o ET Incrível. Bilu andando de moto. Ai, gente, longe de mim problematizar, mas antes de trazer todos esses casos, eu queria muito brigar com ela. Ela não fala o nome dela. Eu quero brigar com você. Porque, olha só, ela conta que os pais tiveram um problema financeiro, porque eles sofreram um assalto, então eles tiveram que mudar, né, a vida confortável que eles tinham. E, mano, ela só fala mal da casa, né? Só que, imagina que pesado que foi pros pais. Tipo, eles serem roubados, serem lesionados, né? Tipo, perder grana, aí mudar, e ter que ir pra uma casa que não era a casa confortável que eles moravam. Jovem, né? O jovem só Nossa, reclama é de coisa muito que... ingrato, mano. A Mia Tipo, você ainda Colucci. tinha
comida, né? Você tinha, sei lá, cara, seus Você pais tinha um estavam teto fazendo ainda, as coisas viu, por amiga? você, assim. Então eu fiquei, assim, não tô brigando, mas tô um pouco. Eu acho que é normal, quando você é criança, às vezes você não tem essa noção das coisas que os pais passam. Mas eu só fiquei pensando, olha isso, a gente já vai problematizando. Vamos chamar ela de vezes... Renata ingrata. Quantas vezes também que eu não valorizei coisas que a minha mãe fazia, sabe? Quando eu era mais nova, assim. Porque, cara, eu morei em muitas casas que eram meio, tipo... Não eram super novinhas. Na verdade... Eu nunca morei numa casa, tipo, que tava toda pintada. Nossa, minha mãe ouvir isso, ela vai dar um tiro em mim. Mas não, o que eu quero dizer é que, tipo assim, as casas que eu morei no interior de Minas, elas eram casas muito simples. Sim. A gente não tinha essa coisa de pintar, sabe? A casa da minha mãe também não é pintada por fora, Tipo, como ela frisa ela ali, comentou sabe? como ela frisa. Então, tipo assim, tudo bem. Hoje, por exemplo, esse apartamento que eu moro hoje é a primeira vez que eu moro num lugar que eu pintei uma parede. Eu nunca tinha tido uma parede pintada na minha vida, assim. Então, eu não sei, eu fiquei mexida pelos pais, sabe? Eu fiquei assim, então achei ingrata, Empatia, Renata. né? Eu ia ficar assustando só pra ela ter um troco. Eu, se fosse os pais, ia ficar assustando sim. Eu ligaria a moto de madrugada. Isso, eu ia me vestir de camisola, ia ficar falando os negócios lá fora. Ai, amiga. É o monstro da dívida aqui. Sabe o que podia ser? Você podia ficar com um vestido branco, assim, um voalzinho em cima da moto, ligado. Eu fico segurando o ventilador. Sim. E aí você vai ficar, tipo, ali, performando. Uma até meia ela ter luz. vergonha na cara. Tudo. E trabalhar. Mas pensando bem, a moto dentro da casa... Ela não teve serventia nenhuma, né? nenhuma, Ele só pro tio pular ele em só cima, pulou a moto pra poder... Quer dizer, ela não trouxe nada pra história. Não, e eu achei realmente. triste, porque a irmã dela... É irmã, né? Eu já falei que era tia, já falei que era mãe, já falei... Desculpa. Não, já mandei a gata trabalhar, tinha 12 anos. Então, assim, Ela tinha 10. você tá entendendo? Quem somos nós pra Mas eu julgar? gostei que ela falou assim, a minha irmã mandou ele lá. E ele não queria ir. E tipo assim, eu fico imaginando, vai lá, Jorge. Vai, Jorge, ver o que é. E eu falei para ele não ir. Então leva esse facão, Jorge, vai lá. Pega o facão do pai, Jorge. E ele vai. pulando a moto com o facão. Gente, assim, Coitado, podia dar muita merda, Ai, né? coitado. Pular uma moto com facão. O pobre do Jorge. O pobre do pobre Jorge. do Jorge. E quando ele sai, ele vê o quê? Um espectro de luz. Gente. Que é o quê? Eu não sei, eu nem sei o que Eu é. nem sei o negócio da Jéssica. É o ET Bilu da Nem foi um Jéssica. negócio tão legal, sabe? Pra ele contar. Depois que você viu um ET real. É. Não, viu um espectro de luz. Ah, Poxa. Bom, então vamos pro próximo caso. Bom, o título é uma pergunta. Então a gente já começa com questionamentos logo no início. Premonição? Olá, Mabê e convidados. Me chamo André, tenho 27 anos e moro em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. O meu caso aconteceu 10 anos atrás. Sempre tive poucas amizades. E na época, uma dessas amizades era a Patrícia. começou. Nome fictício. Nós já tínhamos uma amizade de alguns anos e nos dávamos muito bem. Sempre estávamos juntos e frequentemente íamos um na casa do outro. Na época, ela meio que morava com os tios, onde fui algumas vezes passar o dia na casa deles. Porém, conhecia somente a tia dela e o seu primo. O tio estava sempre trabalhando e eu nunca conheci pessoalmente. Algum tempo passou e certa noite tive um sonho com a Patrícia. No sonho, nós estávamos em um campo e ao longe tinha uma casinha pequena com muitas pessoas em volta. Fomos nos aproximando até essa casinha para ver o que tinha lá e o que estava acontecendo. Midsommar, né? Quando chegamos, percebemos que se tratava de um velório. Quando nos aproximamos do caixão, vimos que se tratava de um homem. Porém, não dava para identificar o rosto desse homem, pois ele estava todo queimado. A pele estava em carne viva. O seu caixão tinha sido colocado bem na frente a uma janela. Janela essa onde só dava para ver o campo lá fora e alguns fios de energia elétrica ao longe. Sem árvores nem nada, somente a grama e os postes de luz. Um lugar que lembrava muito a paisagem de interior aqui do sul. Achei o sonho bastante estranho, mas deixei pra lá. E alguns dias depois recebi uma ligação dessa mesma amiga, falando que o tio dela havia falecido em um acidente. E ele tinha falecido eletrocutado, trabalhando no campo e no conserto de redes elétricas. E o seu velório teve que ser num caixão fechado por conta das queimaduras que ele teve no acidente.
exatamente como tinha acontecido no meu sonho. Depois dessa vez, tive alguns outros sonhos estranhos, mas sempre esses são sobre coisas ruins. Às vezes nem sempre são coisas ruins, né? Às vezes são coisas boas. Mas esse foi o sonho que mais me marcou. Parabéns pelo trabalho de vocês, meninas. Vocês são perfeitas. Bacana! É isso, Será que ele já sonhou com os números da Mega Sena? Eu ia falar exatamente isso. Não é? Alguma coisa. Sabe o que é foda? Porque se você tem um sonho desse e acontece isso, aí todo sonho que eu tenho agora eu vou achar que vai acontecer. Sim. Uma premonição. É, tal qual foi o questionamento do título. Você lembra o último sonho que você teve? Eu não lembro o último sonho que eu tive. Nossa, também não Você lembra lembro. algum sonho que você teve esse ano? Eu tive algum sonho ruim até há pouco tempo, mas eu não lembro exatamente o que era. Eu lembro que era alguma coisa ruim, assim. Que no caso, que bom que eu não lembro, né? Porque... É, eu também não lembro. Ah, lembrei. Claro. Pela cara da Jéssica. Ai, gente. É apropriado para o horário, amiga? Não, é apropriado. Não é apropriado, mas ele é bem ridículo. Só que eu fiquei triste, tá? Meu sonho foi horrível. Eu sonhei que eu abri o site da minha carteira de motorista e eu estava com 59 multas. É terrível. Terrível. Isso é um pesadelo, amiga. Então, e aí eu comecei a chorar, desesperada. Fiquei super mal. Foi horrível. Passei o meu sonho inteiro chorando. Gente, Nossa. 54 multas? Em 9. 59 multas. 59 Ah, muita multas. multa, cara. Você já teve alguma multa? Eu tive uma multa já. Então faltam 58. Faltam 50 minutos. Foi. Eu andei no horário do rodízio por 5 minutos. Nossa, é muito... Cara, 5 minutos. isso é terrível. Dá raiva, né? Esse do rodízio. Então, assim... Tá, eu não tive sonho, mas eu tive um caso com a Mabê. A gente foi muito louca naquele dia. Eu e a Mabê, a gente foi esses tempos numa pré-estreia de filme que teve. E aí eu dei carona de volta pra Mabê pra casa. Aham. E era uma quinta-feira. E quinta-feira, aqui Nossa. em São Paulo, é o dia do meu rodízio. Pra você que é de fora de São Paulo, em São Paulo tem dias da semana que você não pode rodar com o seu automóvel. Depende do final da sua placa, né? Então, segunda é a numeração, acho que 1 e 2, depois 3 e 4 e assim por diante até 0, né? E aí, o meu rodízio é na quinta-feira. E eu e a Mabê, a gente saiu do cinema um pouco antes do filme acabar. E aí, Vamos beleza. colocar, não vamos falar o nome do filme. Não. Mas vou A gente explicar. ficou aterrorizada com o filme. Já contou tudo. Não, sem falar o nome, nem marca, nem nada. A gente foi assistir um filme. Só que, antes de começar o filme, eles passaram 40 minutos de outro filme. Foi terrível. Parecia que a gente tinha morrido e tava pra sempre no loop Aí, infinito na de hora um filme que no começou cinema. outro filme, tipo assim, sabe? A gente chegou lá pra assistir o filme às 8. E aí, tipo, ia dar, sei lá, ia acabar meia-noite. E assim, a gente não tava, sabe, nesse pique todo. E aí pra a gente assistir foi 100 embora horas de antes. filme. Então a gente saiu um pouco antes. Só que o rodízio, teoricamente, ele tem um horário pra começar a acabar. Teoricamente, Das 8 da manhã às 10 da manhã. E das 5 da tarde às 8 da noite. Eis que deixei a Mabê 5 pras 10 na casa dela. E voltei pra casa, mandei um áudio. Mabê, então, esperei pra não pegar rodízio. E quando eu fui te deixar em casa, peguei rodízio. Porque era 5 pras 10 e tal. E a Mabê, nossa, amiga, que bad, não sei o quê. E eu, não, E a gente tá, ficou não, meio que beleza. tentando calcular. A gente ficou tentando calcular. Se O tinha último saído às áudio que a 10. Mabê mandou... Pelo amor de Deus. A última mensagem que eu mandei pro Thales antes de chegar em casa, pra eu descobrir que 5 pras 10 da noite já acabou faz tempo o rodízio. Eu não ia tocar nesse assunto. Não, e a gente ficou sem brincadeira uma meia hora. Uma meia hora. Tentando calcular. Não, eu acho que se você pegou... Não, porque pra Cara, minha a gente é casa muito tem radar burra. nessa avenida, Sério? tem radar nessa rua. Mas não sei o quê. Aí passou muito tempo. A Paty virou e falou assim... Mabê, A gente só foi burra. a gente é muito burra. O rodízio é das 5 às 8. Sim, é das 5 às 8. E a gente, tipo... Então, Só Jéssica- que todo o drama daquele dia era porque ela chegou antes no shopping. Pra não pegar o rodízio. Pra não porque- pegar o rodízio e a gente ia sair do cinema depois do rodízio. Só que como a gente saiu mais cedo do filme, a gente deu uma bugada. Entendi. Não, foi Só que- terrível. Entendi. Então, assim, o seu Filme de terror. sonho o seu sonho de levar 59 multas, ele é real na vida real também. Sabe, não dá. Não Ele é dá. real. Será que é uma premonição? Eu espero que não. Eu espero que não. Eu espero que não, porque com 59 multas eu acho que você nunca mais pode ter uma carteira de Não, novo. aí eu falo, eu me demito, não dá. Mas o que eu ia falar da história, né, da nossa pessoa ali que sonhou, gente, eu ia ficar muito apavorada,
se eu tivesse sonhado, alguma coisa realmente tivesse acontecido assim. E eu não entendi se ele contou pra ela. Pra Patrícia. Eu acho que não. Eu acho que não. Acho que ele só lembrou eu ia ficar assim... Eu não contaria. Eu não contaria também. Eu contaria. Depois não contaria. Só contaria se fosse antes. Tipo, nossa, tive um sonho bem estranho e tal. Mas depois, tipo, pra que eu vou contar isso? Não sei. Mas eu já sonhei que uma amiga minha tava grávida. E ela tava grávida de uma menina. E aí eu mandei mensagem pra ela. Nossa, cara, eu sonhei com você hoje, tava grávida de uma menina e tal. 2 semanas depois ela postou lá que ela tava grávida. E ela tava grávida de uma menina. E ela assim, o dia que você me contou do sonho, Paty, eu já sabia que tava grávida. Mas não ia contar ainda pelo tempo e tal, de gestação. E eu fiquei, gente... Será que veio aí? Mas não veio mais nada. Paty, E depois nunca disso, mais? Não, cara, nunca mais. Eu tenho uma amiga que ela sonhou que uma outra amiga nossa, ela tava grávida e que ela tinha tido neném naquela madrugada. Mandou mensagem pra ela e ela realmente tinha tido neném naquela madrugada. Olha só. Olha só, gente. Aí pra sonhar com o número da Mega Sena, ninguém sonha. Nada, né? Tá desperdiçando sonho aí. Nada, vai sonhar com multa, entendeu? Mas aí essa premonição também é fácil, porque ela já tava grávida. Né? Não teve que adivinhar muita coisa, né? Não adivinhar muita coisa. Tem razão, eu acho. Assim, longe de mim diminuir a premonição do outro. Da coleguinha, mas assim... Mas eu tinha gosto que ter uma regulamentação da premonição. Eu acho, também entendeu? acho. Eu acho que tem que burocratizar a premonição. Sonhar que a pessoa morreu e ela morreu mesmo, não vai contar depois. Exato. Sonhou naquele dia que a pessoa morreu, conta pra ela. Que se ela morrer, daí sim foi uma premonição. Não, e não só conta pra ela, conta pra outra pessoa pra você se vangloriar depois. Olha lá, ela morreu. Manda por uma mensagem de WhatsApp pra se ter você como contar pra outra comprovar. pessoa e aquela pessoa morrer, pode achar que você matou. Pode ser também. Mas deixa já escrito, olha, tô te contando, mas eu não vou matar ninguém. Quem tá sussa, claro, tá sussa. Se você disser que não... Gente, é só explicar. Tudo a gente pode resolver se a gente explicar. Exato. Diálogo. Falta diálogo, às vezes. Não, falta diálogo. E amor, falta diálogo entre o plano premonição e o plano real. É isso aí mesmo. É lógico. Vamos lá, vou contar o meu caso. Que é o homem no quarto. Obrigada, Mabê. O meu sempre tem um nome de alguma parte da casa, entendeu? Alguma coisa que a gente vai ter que conviver. Olá, Mabê, Paty e Jéssica. Tudo bem? Meu nome é Victoria Stephanie, sou de Porto Velho, Rondônia e tenho 23 anos. Amo o podcast do Modus Operandi, inclusive comprei o livro e já estou amando ler. Muito bem, leitora. Assim que é bom. Vamos ao meu caso bizarro. A história começa quando eu tinha por volta de 10, 11 anos. Galera tá na faixa etária de 10, 11, 12 aqui hoje, né? Tá show. Eu, meus pais e meus irmãos morávamos em uma casa grande em um condomínio. Os quartos dos meus pais e do meu irmão eram no final do corredor, ao lado um do outro. Já o meu quarto ficava do lado do quarto deles. Se eu abrisse a porta do meu quarto e olhasse pra direita, veria a porta do quarto do meu irmão. Confuso, né? Calma. Eu entendi. Entendeu? Eu entendi. Tipo, o quarto do irmão e o quarto do pai. Um tá na frente do outro. Tá. E a pessoa, quando ela sai e olha pro lado direito, ela vê a porta do irmão dela. Tá. Agora consegui visualizar. Muito obrigada, Mabê. Nessa época, a irmã do meu pai teve câncer e ela e minha prima vieram morar com a gente para que a minha tia fizesse o tratamento dela. Minha tia e minha prima ficaram no quarto do meu irmão e ele ficou no quarto dos meus pais. Minha tia dormia na cama de casal e a minha prima na de solteiro. Ela começou a fazer o tratamento, após um tempo ela já estava triste e um pouco desiludida com a possível melhora. De fato, a situação dela não estava melhorando e a família comentava que só um milagre podia salvá-la. Uma noite eu acordei com ela dizendo que não queria mais o tratamento, reclamando que não aguentava mais e que era melhor deixar tudo pra lá. Ela já estava se entregando pra doença e desistindo de tudo. Não sei precisar exatamente quanto tempo passou após esse dia, mas foi quando tudo começou a acontecer. O famoso até aí tudo bem. Tá. Acordei um dia de madrugada sem motivo algum, quando olhei pra porta e notei uma luz lá embaixo, muito clara e na cor branca. Fiquei curiosa pra ver o que era e foi quando me levantei e fui até a porta. Quando eu abri, notei que a luz vinha do quarto do meu irmão. Caminhei lentamente até lá. Quando abri a porta do quarto, tudo estava iluminado e toda a luz vinha da beirada da cama da minha tia, bem na minha frente. Caralho! Específica essa luz, Não, né? parece luz do filme do Exorcista. Né? Demorei alguns segundos pra conseguir entender o que eu via. Um homem alto, com 1,80 a 1,90 de altura, cabelos pretos ondulados bem cortados, usava uma blusa de manga longa branca. Desculpa. Por que você tá rindo? Por que você tá rindo? Eu tô rindo da descrição do cara. Jesus. Não faz sentido nenhum. Não fez sentido. De todas as coisas dessa história que você poderia já ter rido, tem vários momentos que tava pra rir. Não, mas pera lá. Vamos lá. O cara tem 1,80 m, 90.
barulhenta, cabelos pretos ondulados bem cortados, usava uma blusa de manga longa branca com uma calça da mesma cor que até os pés. Ele estava virado pra minha tia, olhando-a dormir com uma das mãos no pé dela. Era o Edward. Era o Edward. É tipo isso que eu tava imaginando. Ele parece um profeta, né? Do jeito que tá, meio... exatamente. Profeta. Não sei. Ele se virou na minha direção e pude ver os olhos verdes. É Jesus, cara. Aí, ó, olhos verdes claros e um bigode. Não, Jesus não tem bigode. Ele sorriu pra mim. Não era que... Jesus nem tem olhos verdes. O problema disso tudo é o bigode do Jesus. Que ele não pode ter ido num barbeiro fazer um negócio diferente porque ele tá tentando se atualizar. Tranquilo. Pois é, foi mal. Critiquei errado o bigode de Jesus, né? Ele sorriu pra mim, parecia feliz em me ver e eu estava lá parada, ainda sem me mexer. Foi quando olhei para o lado e vi a minha prima sentada na cama, também olhando na direção dele. Quando eu voltei a olhar pra ele, pude ver ele olhando novamente pra minha tia, então se virando na minha direção e dando outro sorriso. Depois disso tudo ficar muito claro, até precisei fechar os olhos e colocar a mão na frente do rosto. Quando abri os olhos, eu estava na minha cama e era de manhã. Eu passei os próximos dias pensando no sonho que eu havia tido e em tudo o que havia acontecido. Alguns dias depois eu resolvi falar com a minha mãe sobre o meu sonho e quando comecei a contar sobre ele, a minha prima apareceu e disse que tinha sonhado com a mesma coisa. Perguntei dela alguns detalhes e mesmo após conversarmos, nós não tínhamos ideia de quem ele era, se era um anjo ou alguma outra coisa, talvez ruim. Não, mas tá pegando o pé da tia, tava ali iluminando. Não pode nem ser sempre ruim. pegou no Mas pé tava ruim. pegando no pé. Não, Mas nem tudo que pega no pé é ruim, Mabê. Uma massagenzinha no Tudo que pé. pega no pé é ruim, gente. E uma Só que a gente massagem. Tem que ressignificar essa pegada no pé, eu acho. Mabê tá Eu vou com pegar gosto- no seu pé, então. Pode pegar. Vocês estão se pegando aqui. Vocês não estão vendo. Foco, gente, ó. Após 2 meses... Caralho. Após 2 meses, a minha tia voltou pra casa, pois o câncer havia sumido e ela tinha ficado milagrosamente boa. Seu bom humor tinha voltado e a sua vontade de viver também, mas eu nunca deixei de pensar no que tinha acontecido. Viu, Mabê? Tem suas vantagens pegar no pé. Que Não acabou por aí. Poxa. Caraca, Caraca, meu. Caraca, já tava feliz ali. Jesus pegou no pé, salvou a tia. 4 anos se passaram, eu fui fazer uma das minhas visitas rotineiras na minha avó e durante uma conversa ela me falou sobre o meu avô. Ele havia falecido mais de 30 anos atrás em um acidente enquanto trabalhava com madeira. E eu me lembrei que nunca havia visto foto dele em lugar nenhum. Minha avó não deixava fotos dele ou do meu tio também falecido pela casa. Ela preferia guardar com ela no quarto dela, então eu perguntei se a minha avó podia me mostrar alguma foto ou retrato dele para que eu pudesse ver. Ela foi até o quarto e retirou um quadro que ela guardava com cuidado de dentro do armário dela e trouxe pra mim. Quando eu vi o retrato, me assustei. Era exatamente o mesmo homem que eu havia visto 4 anos antes. Olha lá, o Jesus. Sabia. Não, e a gente tá na pegada acidentes, vô morreu, né? Não. Segunda história aqui que o vô morreu. Tranquilo. Só Na fica hora. tranquila. Na hora eu chamei minha mãe e mostrei pra ela. Contei toda a história pra minha avó, que ficou surpresa, mas feliz com toda a história. Naquela hora eu senti como se algo tivesse sido finalizado. Me senti em paz. O pensamento que o meu avô, mesmo 30 anos após a sua morte, ainda cuidava da família dele, me fez ficar feliz e tranquila. Curiosamente, esqueci dessa história, depois disso me lembrei... me esqueci, mas me lembrei, né? Novamente dela no início deste ano. Minha avó faleceu com quase 90 anos. Mesmo tendo passado cerca de 40 anos da vida dela viúva, ela nunca se envolveu com nenhum outro homem. Será mesmo? Sempre dizendo que encontraria o meu avô quando fosse a hora certa. Do nada. Mas será mesmo, gente? 40 anos, muito tempo, né? Criou 7 filhos, 12 netos e 15 bisnetos, praticamente sozinha, e marcou a vida de dezenas de outras pessoas. Certamente foi a mulher mais incrível que eu tive a chance de conhecer. Ela foi enterrada junto do meu avô e ver o nome dele me fez lembrar de toda essa história. Retiro o que eu disse. Ela foi fofa. Agora você retira. Retiro, vai que a avó dela veio me Gente, puxar. vamos conversar sobre 15 bisnetos. Não, Eu gente, teria 7 ficado filhos, louca. Sim. 12 netos e 15 Não, é que bisnetos. 7 filhos, até entendo. Porque era naquela época, mas 15 bisnetos, gente. Só aumentou, né? Nossa senhora, pelo amor de Deus. Não, e, gente, vamos falar? Se foi o vô que curou a tia, que trabalheira, né? Imagina. Olha quanta gente tem aqui, ó. 15 bisnetos com 12 netos. Que todo mundo tenha muita Já saúde, dá amém. 27 pessoas. Imagina ele ter que salvar 27 pessoas. Toda Ficar vez tem um botando a mão no problema. dedão de todo mundo até salvar o dedo do pé. O avô Exatamente. tá fazendo o trabalhinho dele. Será que ele tava salvando a tia ou tava analisando as unhas do pé dela? Fica o questionamento, né, amiga? Entendeu?
gente não sabe, né? Porque pode ser. Ué, Se fosse não é eu... vocês que tem que romantizar o dedo no pé, tem que... Não, a gente não falou em romantizar dedo no pé. Não, Marina, a gente falou que pegar no pé não sempre é ruim. Pegue do pezinho. Tem que significar. Ah, Mabê, uma massagenzinha no pé ali pra desestressar. Ah, é tudo, né? É tudo. Sabe por que a Mabê não gosta? Porque se ela tiver uma massagenzinha no pé, sozinha em casa, vai ser um problema. Exatamente. Vai acordar e falar, ai, nossa, tô tão Ai, tô com um nódulo aqui. Ai, pode dar uma mexidinha? Eu amo massagem no pé. Mas agora massagem no ama. pé que não seja espiritual. Será? Será? Eu acho que a gente não pode falar não pra uma coisa que a gente nunca testou. Exatamente. Já trazer uma negativa. Então hoje eu espero que um espírito faça uma massagem no seu pé. Ai, se Deus quiser, alguém vai fazer uma massagem no meu pé hoje. Tudo que eu quero. Aí a Jéssica tá Nossa, lá que com a delícia. aquária Com os pezinhos fora do lençol. à Deus noite. o livre. Não. Tem Nossa, que deixar o pezinho fora. que pra hoje receber venha um massagem. homão de 1,80m fazer uma massagem no meu pé. Olha, que delícia. Vem me curar, vem me fica de curar. curar, né? Ele é um cara que tá assim, ó, bem vestido, cabelinho na régua, entendeu? Não sei, Bigodinho. não sei, roupa branca, eu achei meio fora de moda. Ah, amiga. Podia vai ser que... uma roupinha estampada da Calma São Paulo. Mas, amiga, vai que ele não curte essa vibe. Minimalista, eu acho. Minimalista. É, vai que ele tem guarda-roupa cápsula. Que ódio! Com certeza. Com certeza. É O cara isso. nasceu em 1922. Cara, tem um faz guarda-roupa muito mais sentido ele ter um guarda-roupa cápsula. Slow fashion, meninas. Ai, que ódio. 100%. Chega. Vou começar a minha história, que se chama Comadre Florzinha. Vamos lá. Vamos. Oi, Mabê, convidados. Meu nome é Débora, eu moro numa cidadezinha do interior de Pernambuco chamado Gravatá de Ibiapina. Por aqui a gente tem várias lendas, como por exemplo a da Comadre Florzinha, que não é lenda, porque temos provas. Então, ó, já chegou. Gosto A assim. comadre é uma comadre pessoa ou é uma comadre de fazer xixi? Vamos descobrir? Vamos estar A descobrindo. gente vai descobrir junto. Boa. Mas em momento algum eu pensei em comadre de fazer xixi. Quero deixar bem claro. Antes de começar o meu caso, quero mandar um cheiro bem grande pra vocês que me ajudaram muito durante a pandemia. Eu via muito todos os dias, todo o tempo. Indiquei pra amigas, elas também acompanham vocês hoje. Ah, fofinha. Vamos ao caso. A cidade que eu moro tem vários casarões antigos, com aquela arquitetura bonita, vários quartos, bem coisa de filme de terror mesmo. Ela mandou uma foto, gente, que eu vou colocar no Instagram. São aquelas casas meio tombadas, que tem muito em Minas Gerais também, acho que tem muito na Bahia. Ah, pelo visto tem muito em Pernambuco também. Bom, tem muito no Brasil, não é? Tem muito no Brasil em Acho geral. que nos lugares, talvez, que... cidades mais Históricos. antigas, né? Históricas, assim. Que são aquelas casinhas tombadinhas, arquitetura antiga e coloridinho, sabe? Só pra descrever aí pra você, ouvinte. E aí tal, então ela acabou morando num desses casarões com a família dela, que era constituída pela mãe, o irmão e 2 irmãs. Tá. Cada um tinha o seu próprio quarto. A casa era bem grande, tinha uns 6 quartos. Eu e minha irmã tínhamos o costume de ficar até tarde da noite assistindo o filme da Globo, enquanto os nossos outros irmãos pequenos dormiam nos quartos. E a minha mãe dormia no sofá da sala. Todo mundo tinha quarto menos a mãe. Por que a mãe dormia no sofá dessa Eu casa? acho que a mãe tinha quarto. Não, tinha 6 ela quartos. cochilou 5 no pessoas. sofá, Ah, então. tá. Exausta. Foi tipo num dia. Tá, entendi. É. Tá, ok. Uma noite dessas, que estávamos todos na sala assistindo o filme, era mais ou menos 11 horas, alguém bateu na nossa porta com força. Muito bom, gostei. Assim. Sonoplastia 10 de 10. Sonoplastia, 10 de 10. É assim mesmo que bateu. Eu e minha irmã perguntamos quem era. E achamos que era... Tem que continuar com a Vamos sonoplastia. nós duas, Jéssica, vai lá. Vai, eu e minha irmã perguntamos quem era. Quem é? E achamos que era o nosso tio, que morava umas 3 casas da gente, mas ninguém respondeu. A pessoa continuou batendo na porta com força. E a gente perguntava quem era. Quem é? E não ouvíamos nada. Chamamos nossa mãe. Mãe! E ela mandou eu e minha irmã baixar pra ver se reconhecia a pessoa por uma fresta da porta. Nossa! Abaixa aí, vê se... Vou fazendo a mãe. Mãe, juro. Perfeito. Nos agachamos e só Perfeita. vimos 2 pés enormes e sujos, como se a pessoa estivesse andando descalça na terra ou na lama. A pessoa continuou batendo na porta por um tempo e a gente cagando de medo. Até que parou e esperamos mais um pouco, depois abrimos a porta e não vimos ninguém na rua. Só tinha um homem que morava perto e costumava fumar tarde da noite com um cachorro de companhia. Minha mãe chamou o moço
e perguntou se ele tinha visto alguém na rua. E falou das batidas na porta. E o moço disse que não viu ninguém ali. E ele se ofereceu para dar uma volta em torno da casa para ver se tinha alguém por ali. Ele voltou depois e disse que não viu nada. Voltamos para casa com medo e dormimos depois disso cagados de medo. Ela adora essa expressão, cagados de medo. Detalhe, atrás da casa tem o cemitério da cidade. Ah, tranquilo. Só agora ela deu essa informação. Esqueci, galera. Esqueci. Tem 300 pessoas mortas aqui no quintal de casa. E aí aparece o homem com os pés sujos de lama. Até hoje eu me pergunto se foi alguém que saiu pra dar uma voltinha ou se era alguém brincando com a gente. E sobre a comadre Florzinha, né? Porque a gente tá aqui. E a comadre Florzinha? Aqui a gente tem tanto medo da comadre Florzinha que a gente nem ousa falar o nome dela. É tipo Voldemort. Pra vocês terem uma ideia. Nossa, então as pessoas estão assustadas, porque eu tô aqui falando comadre Florzinha. A gente tá esbanjando o nome. A gente tá esbanjando. Aqui os homens têm costume de sair pra caçar à noite, caçar uns bichos tipo preá e outras coisas. E esses homens ouvem no mato durante a noite o assovio da comadre de longe. Os homens dizem... Ó, vocês ouviram agora. Os homens dizem que quando ouve o assovio longe... Tem que ser longe. É quando ela... É porque ela tá perto. E quando ouve perto... É porque ela tá longe. Não faz o menor sentido. Quem inventou isso? Ai, mas eu gostei. Mas quem trouxe esse conceito? Por quê? Não, é a realidade, não é? Ela falou que eles É a realidade. É a realidade. Ela falou que tinham provas. E eles também contam relatos que o espírito da comadre é uma menininha que fica no mato protegendo os animais. Caipora. E às vezes ela dá até surra nos homens que desrespeitam ela. Amei. Queen. Nas meninas, a comadre dá vários nós no cabelo. Nós que ninguém consegue desatar. Isso é real, porque já aconteceu com 2 amigas minhas. Elas tiveram que cortar o cabelo porque ninguém conseguia desatar os nós. Uma vez eu tive que cortar o cabelo porque o Léo ficou fazendo carinho no meu cabelo. Ele é a comadre. Ele é a comadre Florzinha. Comadre Florzinha. É verdade essa história, a gente conhece a comadre Florzinha. Gente, eu morava com 2 amigos. E o Léo, um amigo nosso, tava morando no sofá de casa. Porque ele tinha sido demitido, tava fudido. Não posso falar isso, que agora ele tá bem. Ele tava fudido, então ele ficou morando no sofá da minha casa por 3 meses. E teve um dia que ele ficou fazendo carinho no meu cabelo e eu tive que cortar. É isso. É assim que começa. E as pessoas ficam assim, ai, passa um condicionador. Gente, eu tentei de tudo, passava creme. Nossa, nada. amiga, mas o que o Léo tava fazendo no seu cabelo, sabe? Tem coisa que a comadre Florzinha não amiga, não tem explica. exatamente. É provado, como a gente já disse. Mas enfim, voltando pra história. Ela fala que já aconteceu com 2 amigas dela e tal. E nos cavalos, a comadre faz tranças bem bonitas. Ela gosta de animal. Tá ligado. Né? Esse de fazer trança nos cavalos aí, eu já ouvi histórias. Tem até um filme da comadre filmado em Caruaru. Mabê, você que é fã de filme de terror, assiste e depois comenta sobre. Vou comentar. Resumindo, a comadre é tipo Voldemort do Nordeste. Todo mundo tem medo real e tem relato de alguém da família que já viu ou teve o cabelo todo enrolado por ela. Obrigada por lerem meu relato. Continue com esse trabalho incrível. Gente, eu fiquei pesquisar. Assim, não, mas peraí, só um pouquinho. Fiquei confusa. Fiquei confusa. Ela só explicou que era a comadre Florzinha, mas a comadre não tem nada a ver com a história. Não. A não ser que a comadre pode ter Florzinha? batido assim na porta. Então, eu trago a resposta aqui pra você. Porque Obrigada. Eu fui pesquisar, né? E eu vi que, na verdade, é comadre Fulozinha. Tá. E eu fiquei pensando, nossa, comadre Fulozinha, será que foi o autocorretor e tal, não sei o quê? Ela é uma criatura do folclore brasileiro, muitas vezes também chamado de Mãe da Mata. Seu nome deriva provavelmente da pronúncia regional de comadre Florzinha. E ela é frequentemente confundida com a caipora, sendo ambas consideradas uma variação da mesma lenda. Em alguns lugares acredita-se que ambas sejam o mesmo ser. É criatura oriunda do Nordeste brasileiro, sendo mais popular em áreas do sertão, protetora das matas e dos animais. Viu? A gente é formada em Castelo Rá-Tim-Bum, por isso que a gente conhece caipora. É isso. Cara, eu achei muito bonitinha essa história. Me deu vontade de conhecer mais a história da... É muito bonitinho ela dá nó no cabelo. Mas ela tá atacando gente que prejudica a natureza dos animais. Mas ela Isso é verdade. Ela tá certíssima. Errada ela não tá, Estou passando pano pra comadre Florzinha. E eu gostei que, tipo assim, na mulher elas fazem um nó no cabelo, o homem é uma surra. É isso. Eu gosto assim, sororidade. Sororidade. A sororidade dela vai até um ponto do tipo assim...
Assim, amiga, eu tô tentando te ajudar aqui, mas você tá fudendo a floresta, infelizmente vai fuder seu cabelo também. Vai ficar careca em alguns pedaços da cabeça. De graça você não vai sair. Não vai. Depois Mas de fazer aí, isso, não. ó, voltando pra história dela, gostei aí, trouxe uma lenda urbana. Gosto. E pra mim era o cara que tava fumando com o cachorro que bateu na porta e ficou trolando elas. Eu tenho uma teoria sobre o cara. Eu já acho que foi a comadre Flozinha. Não acho que não foi a comadre, não. O que você acha que foi, Jéssica? Eu acho que não é uma coisa muito bacana, assim. Mas, por exemplo, minha família tem um cemitério? Tipo, não um cemitério, mas você tem, tipo, um túmulo da família. Ah, sei, a minha família também tem. Exato. Um pedaço de terra no cemitério. Tem um nome isso, mas eu esqueci. Perfeitamente. Jazido? Não, jazigo. É um latifúndio. É tipo um lugar lá. terreno. É um terreninho lá no cemitério, onde todas as pessoas da minha família são enterradas. Tá? Até aí tudo bem. E aí, eu tenho um tio que ele vira e mexe, vai lá fazer a manutenção deste local. Porque, afinal, né, as pessoas... Você vai lá, enterra as pessoas e dificilmente a família volta depois de uns anos, né? Você até volta, manda umas flores, mas não existe um cuidado com aquele lugar. Sim. Então, eu tenho um tio que vira e mexe, ele vai lá fazer meio que uma manutenção, ver se tá tudo certo, né, e tudo mais. E numa dessas vezes, ele viu que a portinha tava aberta, tava quebrada. Que você entra, né? Um lugar que você entra. Jéssica, assim. você é muito rica. Amiga, Tem tudo. portinha. Tem uma portinha. Porque eu tenho terreno. E quem tem essas portas, quem tem essa meio subterrânea, assim, que você entra e coloca várias pessoas no mesmo, muito rico. Então, minha família teve a era de ouro dela. E aí, na era de ouro, compraram esse kikiki. E aí, meu tio desceu lá pra ver o negócio. E aí, antes dele entrar, ele tirou um pouco do que tava quebrado dessa portinha. Sai um homem de lá de dentro. Meu Deus! Quê? Sai um homem de lá de dentro gritando. Dormindo? Não assusta, não assusta, não assusta. E meu tio quase infartando. Já óbvio. Completamente Nossa, eu cairia assustado. morta. Exatamente. E aí, qual que é o meu ponto com isso? E aí, meu tio conversou com as pessoas do cemitério. Ele falou, olha, tem algumas pessoas que elas abrem, né, realmente esses túmulos aqui pra dormir, pra morar. Porque é uma casinha, né? No fim do dia é uma casinha lá, entendeu? Então, a minha teoria é que tinha uma pessoa morando no cemitério. E aí ela entrou, tipo, sei lá, pra pedir água, comida, qualquer coisa. E aí ela não, tipo, ela, sei lá, deu pra trás, viu que tinha gente na casa, sei lá, tinha criança, ficou assustado. E aí voltou de volta pro seu local, entendeu? De moradia. Faz todo sentido. Essa é a minha teoria. Eu acho que essa ouvinte, ela tem que ir lá no cemitério, ver os túmulos que tem portinha. Isso. Ver se tem alguém morando lá. E focar nesses túmulos. Bater seu de casa, ver se sai alguém. É melhor. Eu não gritaria ou de casa num cemitério. Muita gente vai responder. Talvez, que alguém responde. Rola uma sintonia cruzada. Também acho. Melhor não. Deixa abaixo, né? Bom, eu vou trazer a próxima história, então. Temos aqui luzes alienígenas. Alienígenas. Eu vou até me arrumar na cadeira, porque eu estou animada. Olá, Mabê. Olá, convidados. Me chamo Kelly, sou de Minas Gerais, tenho 26 anos e hoje eu tô aqui pra contar 2 casos bizarros que aconteceram comigo. Alguns anos atrás, eu me mudei da minha cidade Barbacena, a famigerada cidade conhecida por ser a cidade dos loucos. Olha, gente, queria até lembrar vocês que tem episódio no Modo sobre esse caso, então vão lá no Modus Operandi. A gente fez o episódio contando nessa história aí que é chamada de uma forma muito errada de Cidade dos Loucos. E a gente conta essa história, que é o Holocausto Brasileiro, o Hospital Colônia de Barbacena, tá? Que é chamada aí de Cidade dos Loucos, né? De uma forma meio pejorativa, mas só pra trazer essa hashtag publi pra vocês. Gosto assim. E aí eu fui fazer faculdade em São João del Rei e morar em uma república, que dividia com mais 3 meninas. Eu fui uma criança muito medrosa e por isso, na minha casa, sempre tivemos costume de deixar a luz do corredor acesa para o meu quarto não ficar completamente escuro. Mas, quando me mudei, já não sentia mais tanto medo, então decidi que finalmente seria adulta e dormiria com a luz apagada como todo mundo. Até aí, tudo bem. Acontece que em uma noite, em uma das primeiras semanas, eu ainda estava me acostumando à nova rotina e sentia bastante saudade de casa. Quando acordei de repente no meio da noite, no escuro completo. Ou quase completo. Acontece que no pé da minha cama tinha... Ai, meu Deus. Lá vem. Tinha uma mulher parada, me olhando,
meio que reluzindo. E eu não conseguia ver o rosto dela direito, mas vi que ela parecia segurar um bebê no colo. Eu fiquei encarando porque pensei que era coisa da minha cabeça, ou que ainda estava sonhando. Ou então, se eu continuasse olhando, ela ia sumir. Ledo engano. Eu continuei encarando fixamente e a mulher continuava lá. Quando eu percebi que era real, gelei por completo e me virei na velocidade da luz para pegar o celular e acender a lanterna. Mas quando acendi e apontei, a mulher não estava mais lá. No dia seguinte, eu comprei uma luzinha e nunca mais dormi com tudo apagado, mas a mulher nunca mais apareceu. Eu amo. Depois de algum tempo refletindo sobre esse caso, fiquei me perguntando por que era uma mulher segurando um bebê. E me lembrei que a minha avó materna faleceu grávida de 8 meses. E o bebê também não resistiu. Então pensei que talvez pudesse ser ela, garantindo que eu estava bem de novo nesse momento da minha vida. Pensar nisso me conforta. Tem que ser, né? A gente tem que se apegar ao que tem, né? É melhor você pegar isso aí mesmo. Algum tempo depois, eu já tinha me mudado de república e estava dormindo com um abajurzinho porque aprendi minha lição. Acordei também no meio da noite, mas dessa vez não conseguia me mexer e vi uma luzinha parada em cima de mim. Mas essa luz não me dava uma sensação ruim, só de muita paz. Depois de um tempo, ela simplesmente sumiu e eu voltei a dormir. Fiquei surtada no dia seguinte, achando que alienígenas estavam... Não, com certeza. Estavam fazendo experimentos em mim. Mas preferi ir por outro caminho e acreditar que era só o meu anjo da guarda me protegendo, já que não senti nenhuma energia ruim. Mas, sei lá, às vezes... Gente, atenção para essa frase, tá? Às vezes, os alienígenas só me drogaram com algum sedativo do bom. KKKKK. Fim da história. Ai, gente. Não, ela foi resiliente. Não, ela foi resiliente com a fantasma, com a criança no colo, dizendo que era a avó. Exato. Mas aí agora, a Luizinha é alienígena. O que é? Alienígenas. Alienígenas do passado. Alienígenas. Com e certeza. Alienígenas que drogaram. E é uma droga boa. Pô, eu quero uns alienígenas desses. Que droga será que traz paz, assim? Que a pessoa fica... Amiga, Paralisia. A parte tá completamente drogada. Ela tá com os alienígenas. Ela tá com alienígena. essa aguinha que a Mabê deu pra gente aqui, galera. Essa aguinha aqui tem Disse coisa... que era água, né? Disse que era água. Diz que... A tampa não tava fechada, né? Você tá Não vendo essa tava luzinha lacrada. aqui, ó? Essa luzinha aí. Tem coisa aí. Tem nessa alienígenas aqui, Você galera. acha, né? Bom, a segunda vez foi uma paralisia do sono, né? luzinha. É, Claramente. claramente. Ou o alienígena dando drogas. Mas eu acho que foi alienígena também. Tipo, ela teve uma Também. paralisia, mas não Teve uma paralisia do diminui- sono, Mabê. Mas não diminui o fato... Não, sim, do sono. Paralisia do sono. Eu falei só paralisia, parece que... ela teve paralisia do sono, mas eu acho que sim, tinha um alien lá com uma caneta infravermelha. Ele tava analisando Acho que ele tava ali. vendo. Será que vale a pena abrir essa cabeça aqui? Acho que não. Não, ele deve mapear. Quem tá com paralisia do sono agora? Ah, essa gata. Ah, mas tá com o abajur aceso. Não tem problema, ela já viu Tá. outras coisas, tá tranquilo. Você acha, então, que Vamos os nela. alienígenas ficam... Tem uma triagem, mapeando uma triagem. a paralisia do sono. Gente, eu acho que assim, é muita ingenuidade nossa achar que o alienígena não tem uma tecnologia superior à nossa. Não, realmente. Sim. Então, assim, Total. a gente tá julgando com a nossa tecnologia que o máximo que a gente chega de mapeamento é um Waze. E Então, mal assim, ainda, né? Então, assim, ele tem um Waze, tá, do sono. Do ser humano. Do ser humano. Do ser humano. E aí ele vê quem que ele pode ir lá dar uma estudada. Eu gosto dessa teoria. Né? Vocês já tiveram paralisia do sono? Não. Eu ainda já bem. tive. E é bem teve muitas aterrorizante. vezes? Teve uma fase da minha vida que eu tive com uma frequência umas 2, 3 vezes passadas, assim. Graças a Deus nunca mais tive, viu, gente? Que bom. Mas eu morava com uma amiga minha na época, eu morava com a Jusão na época. E eu fui tirar o famigerado cochileta russa na tarde, só pra tipo, tô muito cansada, se eu acordar, acordei. Amo. Só que a gente tinha um compromisso e eu tava naquele limbo de dormir meio preocupada. E aí eu sonhei, gente, que ela chegava em casa e ela, tipo, ela não era ela, mas era a voz dela, assim, ela vinha, tipo, se arrastando pelas paredes do meu quarto, que era um corredor
corredor o meu quarto Deus até do achar a céu. cama. Alienígena. E aí ele vinha meio, tipo, se arrastando, assim. Só que é uma parada muito bizarra, porque, tipo, você sabe que você tá sonhando, mas você já tá acordada. E, meu, é bizarro, você não consegue se mexer. E você fala, caralho, vem aí. Alienígena. Alienígenas. Entendeu? E é assim... Ai, eu gostei da teoria da triagem dos alienígenas, Eu Jéssica. acho que a gente tem que Ai, começar que triste. a pensar. Será que eu nunca vou passar na triagem deles? Amiga, acho que você já passou. Eles já te analisaram. Já te analisaram. Será que o meu crédito é mó casquinha? Você queria um feedback, né? Eu ficaria bem chateada se eles não gostassem de mim. Bom, eu fiquei chateada que eu não recebi feedback. Amiga, O mas feedback faz a gente crescer, evoluir. Mas eu não sei se o Alien dá o feedback pro ser humano, será? não sei. Fica aí a Fica dica. aí. Ele deve dar de outras formas que a gente não sabe, né? Será? É, né? Essa questão. Fica aí. Fica aí mais esse problema pra humanidade. Vou continuar tomando a minha água aqui. Será? Se é água? O nome da história é O Rádio Fantasma. Oi, Mabê e convidados, tudo bem? Meu nome é Amanda e vim contar 2 histórias que não entendi muito bem como aconteceram. Então deduzo que tem um dedinho do além por aí. Vamos lá, A gente vai te desmistificar. ensinar, a gente vai te ajudar. Vamos te ajudar se a gente conseguir. A primeira história se passa quando eu tinha 9 anos e estava na casa dos meus avós. A casa era enorme, vários cômodos, um corredor gigante e eu nunca me senti bem lá. Tinha uma sensação ruim, um aperto no peito, mas até aquele dia nada tinha acontecido de fato que justificasse esse medo. Tá. Nesse dia em especial, fazia pouco mais de uma semana que meu avô tinha falecido e estávamos eu, minha mãe, minhas 2 tias e minha avó na casa. Eu estava sozinha na cozinha, desenhando, e todo o restante da família estava no quarto da minha avó. Olha que responsáveis, né? Imaginem que a cozinha ficava numa ponta do corredor e o quarto da minha avó na outra. De repente, tocou o telefone na cozinha e era meu pai. Imediatamente gritei para minha mãe... para que a minha mãe viesse atender e eu vi os passos dela vindo. Os passos iam aumentando, parecendo cada vez mais próximos, mas ela simplesmente não chegava. O corredor era longo, não justificava a demora. Ah, tá. O corredor era longo, mas não justificava a demora. Tá. Quando olhei pra ver se ela estava vindo, o corredor estava vazio. Fui até o quarto da minha avó e todos estavam lá. Ninguém tinha me ouvido e ninguém tinha ido em direção à cozinha. Até hoje não sei que passos eram aqueles, mas imaginei que pudesse ser do meu avô. Beleza, essa é a primeira história dela aqui. Mais um avô que morreu. Não, uma casa mais um avô grande, surgindo. assim, vários problemas. Sempre uma casa grande, né? Eu acho que a galera só ignorou ela. Falou, lá. Ah lá. Ah lá. Opa, tudo bom? Sim, mas quem é que não ignorou? Quem é que veio vindo? Será que o telefone tocou mesmo? Ou isso foi uma fanfic da cabeça dela? Não, mas era o pai dela. Você não sabe, ela que tá dizendo. Até aí? Até aí, ela que tá dizendo. Até aí. Eu acho que o problema é o corredor, gente. Se você tem corredor na sua casa, o demônio vai chegar em algum Por isso momento. que eu vou fazer xixi de olho fechado. Exatamente. Não olho no corredor. Eu faria xixi no chão? banheiro do Neco. Ou no chão. No chão. No Igual Neco. no Neco. Ele que limpe depois. Foda-se. Do nada. Então, do assim, nada no Amanda, episódio. eu acho que foi só tudo fruto da imaginação dela. O pai mas não pera, ligou. Por que você acha? Que eu acho que o pai não ligou porque ela falou que ninguém ligou pra ela, ou só todo mundo ignorou a pobre coitada, tadinha. Não, mas depois, quando ela avisou, a mãe foi falar com o pai no Não, telefone. não diz que foi a mãe foi falar com o mas pai. isso- A história dela é bem parecida com a da Ju. Bem parecida. Fabê tá Coitada, suponhando. a pessoa tá falando dos passos, ok. Mas, gente, falar que a mulher inventou uma ligação... Ela é uma criança de 9 anos. Ah, então tudo bem, ele inventou. Viu? Eu amo. Vamos lá. A segunda história é bem mais recente, então ela já não é mais uma criança. Tá. Aconteceu há 5 anos. Estava na casa do meu namorado e estávamos só nós 2 lá. Meu pai tinha dado um rádio relógio pra ele que estava na sala e nós estávamos no quarto vendo televisão. Do nada, começa a tocar o alarme do rádio relógio. Alarme esse que nenhum de nós havia programado. Mas tudo bem, né? Ele desligou no botão e voltou a deitar. Em seguida, mais uma vez o alarme dispara. Ele fica confuso, mas vai até a sala e desliga mais uma vez. Mas algum tempo se passa e, de novo, mais uma vez o alarme começa a tocar. Nisso, ele me olha apavorado e me diz: não devia estar tocando. Eu tirei da tomada. Putz. Ficamos parados alguns segundos e o alarme continuou tocando por mais um tempo até que parou. No outro dia, fomos ver o rádio relógio. Não tinha pilhas ou bateria, então não tinha como ele estar funcionando sozinho. Em seguida, ele acabou doando o rádio relógio por medo. Mas eu acho que o problema era a casa, que tinha uma vibe esquisita, e não o rádio relógio. Gente, olha o pai de novo presente nessa segunda parte da Eu tô história. arrepiando. Essa história eu fiquei com medo. O pai ligou na primeira, agora o pai deu um rádio relógio pra eles. Mas eu vou falar uma coisa, essa história já aconteceu comigo.
Mentira. Você era o rádio relógio? Eu era rádio relógio. Essa tecnologia não dá pra confiar, Mas né? essa história já aconteceu comigo. Uma vez eu fui viajar pro Rio de Janeiro. Era a segunda ou terceira viagem que a gente fazia com o Galo Frito pra fazer um evento lá. E a gente tinha ficado em quartos separados, porque mesmo que eu falasse, gente, pode deixar a gente no mesmo quarto, né? Eu não durmo sozinha, tenho muito medo e tal. Eles deixaram em quartos separados. Mas aí eu fui dormir no quarto junto com os meninos, porque eram 3 camas de solteiro. Eu falei, bom, beleza, vamos dormir os 3 aqui. E tinha um rádio relógio desses no quarto, que do nada, tipo, uma meia-noite, pouquinho, ele começou a disparar, fazer aquele pé, daqueles antigão. Sei. Aí a gente, tipo, putz, nossa, cara, que bosta, né? Mó susto, não sei o que, bababá. Vai ver que tava programado ali, né? Só desligamos. Ficamos meio com o cu na mão, mas desligamos, rimo. Deu um tempinho depois, ele disparou de novo. Daí a gente, tipo, não, pô, tá ficando meio tenso isso aí. Vamos desligar ele e tiramos da tomada. E ele despertou de novo, um tempo depois. Meu Deus. E aí, até aí, a gente, tipo, foda-se. Foi todo mundo dormir no meu quarto, que daí a gente falou, a gente não vai ficar aqui com o rádio relógio do mal. Mas não tinha no seu quarto? Não tinha no meu quarto. E aí, no dia seguinte, quando a gente voltou, não tinha nem pilha e nem bateria naquele rádio relógio também. E assim, até hoje, então, Amanda, sua segunda história... Será que o pessoal do hotel comprou o seu rádio relógio? E é o mesmo. E é o mesmo? Deus. Gente, eu fiquei chocada. Passada. Nossa, Porque eu fiquei Amanda muito falou tensa. de onde ela é, não, né? Não. Amanda, conta se você vendeu, se o seu namorado vendeu pra um hotel. Ou relógio. vendeu em algum lugar no Rio de Janeiro, porque era no Rio de Janeiro. Passada. Olha, se tivesse acontecido isso na minha casa, eu teria pegado aquele martelo de bater bife e eu teria estilhaçado esse negócio. Com certeza. E depois, jogado pela janela, ele ia queimado. continuar tocando. Com certeza. Já pensou quebrado lá? Aí você olha pro lado, ele tá lá inteiro de novo na mesa. nossa. Com certeza. E aí, no fim, a gente vai ver o alienígena, assim, com uma pranchetinha fazendo anotações. Não soube lidar com o despertador. Bom, essa não passou, né? Essa não conseguiu lidar, Na não. triagem. Simples despertador alienígena. E eu acho que a Amanda tava 2 vezes na triagem do alienígena. Tipo, ouviu o pai, atendeu o pai, ouviu passos, a mãe ignorou a criança. Não passou na triagem, pois a família Com não se certeza. importa. Aí a segunda vez a mesma coisa. Amanda, Ai. sinta-se abraçada, viu? Tá tudo bem, Amanda. Vai dar tudo certo. Estamos Não vai, com né, você. amiga? A gente sabe que não vai. Estamos com você. Eu acho que é isso. Vamos dar... E vai dar tudo certo, às vezes é isso. É o sobre estar com você. Sobre estar com você. Sim. E assim, a Paty chamou atenção pra uma coisa que é real. Tudo que acontece tem aí o pai da Amanda na história. Então, Amanda, foge do seu pai. Uns com um pai não presente e a Amanda com o pai presente demais. Será que vale a pena, né? Eu tenho um pai presente. Eu tenho um pai presente nesse local de fora. Será que vale a pena, então? Um pai presente demais? Talvez não. Eu acho né? que não. Eu acho que no caso da Amanda tá prejudicando um pouco. Pois prejudicando. é. Amanda, você queria aqui no começo, ela fala, né? Será que a gente consegue chegar em algum lugar com as histórias dela? E a gente chegou. A gente chegou. Para de falar com seu pai. Em lugares horríveis, né? A eu gente diria. chegou em... alienígena e para de falar com seu pai. Sim. No alienígena, na verdade, a gente fez o link com a história da Jéssica. Que a história da Jéssica é do alienígenas. 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 Exatamente. Alienígenas do presente tem que ser o nome. Não consigo acho. falar errado, desculpa. Ai, ninguém falou que tá errado. É que vocês falam assim. Eu falo chuchuzinho. Eu não consigo falar Alienígenas. errado, gente. Sério, eu tento Aliens. muito. Aliens. Eu tentei tanto errar. Alienígena, Eu não consegui. amiga. Alienígena. Alienígena. Isso. Alienígena. Viu? Você não é burra. Pronto. Deu Não, tudo claro certo. que eu não sou burra. O problema é esse. Acaba no Renões. Exatamente. É quem ela chama pra participar. Eu não venho mais, viu? Não vai venho vir mais. sim, vai vir sim. Só se a gente bater recorde de audiência de novo, né, Jéssica, nesse episódio. Eu quero comentários, eu quero 1000 abas abertas, eu quero vocês participando. Quero cortes. Eu quero, sim, vocês se divertindo horrores, falando, nossa, os melhores convidados que já estiveram, Nossa, já gente. pisaram nos meus Alienígena, às vezes. ouvidos. Ai, caralho, que susto que eu tomei com a pessoa botando a cabeça na porta. Isso aconteceu? É real. Para! Acho idiota. Que? Não, é sério, tem uma pessoa ali fora, cara. Para! É que eu tava falando e aí a pessoa botou o pescoço assim no vidrinho. Não tô zoando, sério mesmo. Tá bom, eu tô tranquila. Tô perto da Jéssica. a gente tá de isso. boa. Vamos encerrar. Gente, obrigada por ter vindo. Quer ir falar a @ de vocês, onde encontro vocês? Pros alienígenas também ficar a dica. Alienígena pra ir achar a gente, né, amiga? Isso, pra triagem 2.0, gente, por favor.
Bom, eu sou @Jéssica Greco em todas as redes. É JESKA. Greco com 2 Cs. Tá aí escrito, gente. É só copiar o que tá escrito aí. Não precisa decorar, não. Só olhar, você deu play. Em todas as redes. De segunda a sexta, estou no Diário de Bordo. Com o Neco, meu marido, falando de cultura pop, novidades, fofocas da internet, memes. Todos os dias estamos lá. E é isso. Imagina Juntas vai voltar. A gente vem aí. Então, fica aí Quando esse que spoiler. volta, amiga? Porque talvez esse episódio vai passar em dezembro. Tudo bem. Bom, gente, vocês me encontram em @Paty dos Reis, PATHY dos Reis. No Instagram, no Twitter é @Paty, TikTok é @Paty dos Reis, LinkedIn é @Paty dos Reis também. Todas as redes sociais presentes. Você tá rindo que eu falei do meu LinkedIn, Marina? Não, que você tá assim, Paty dos Reis também. É isso aí, porque, né? A vontade da Não, pessoa. tem que me procurar. Eu amo. Eu estou todo domingo e segunda à noite na Rede TV falando sobre NFL. Pois é, gente. Ela é apresentadora de televisão. Falando sobre NFL. Afinal de contas, se você quer assistir o Super Bowl que a Rihanna vai tocar, aproveita pra entender um pouco mais do esporte. E você pode me encontrar na minha casa também, porque a maior parte do tempo eu tô lá. Passa o endereço pra gente, Passa então, o endereço. amor. Vamos lá, Joga o aí. CEP é 0,5, né? E, enfim, feliz 2023 pra nós. Lula vai estar sendo presidente, as coisas vão melhorar. Ai, não sei, gente. A gente Ânimo, precisa galera. melhorar. É isso aí, Tudo vai a Mabê, melhorar a com o Mabê deu um presidente. suspiro, mas assim, vamos lá, vamos botar a meta pra 2023, entendeu? É. Começar tudo que você não começou esse ano, que ano que vem você também não vai começar, é só pra se iludir. Ei. É isso aí mesmo. Ei, você é melhor do que isso. Alienígenas, estamos esperando vocês em 2023. Se Eu nada tô der pronta. certo, alienígenas, busca a gente. Eu tô com os braços pra cima, pode me levar. Eu estou pronta, pode puxar. Pronta. É isso, Puxa gente. nós. Aproveitem aí essa virada de ano, descansem, ouçam bastante podcast, espalhem bastante a palavra do Modus, né? Do Caso Bizarro, pro pessoal ouvir muito, compartilhar. E não esqueçam de ir na virada no ano. Usar calcinha nova amarela. Não, jogar champanhe no pé. Ah, é Porque verdade. eu virei champanhe no meu pé 2 anos seguidos e o quê? Lula presidente. É isso. Então, Presidente. se todo mundo virar o champanhe no pé, olha onde a gente vai chegar. Olha. Ninguém segura. Caralho. É isso, ninguém segura nós.